gostaria de compartilhar com a igreja um texto que está em Lucas 20. Lucas, capítulo 20. Esse texto é um texto muito conhecido, ali a partir do versículo 24. Vou ler 24, 25 e 26, tá? Lucas capítulo 20, verso 24, 25 e 26. Mostrem-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. E ele lhes disse, né? Jesus dizendo para eles: portanto, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Esse é um texto muito utilizado, principalmente trazendo assim para uma realidade atual da época, né? E para uma realidade atual também, querendo dizer que é lícito o pagamento de impostos, né? Que é correto o pagamento de impostos aos nossos governantes. Nós temos aí as esferas municipal, estadual, federal, né? O brasileiro sabe muito bem o que é pagar imposto, né? E esse texto é uma demonstração ali de que Jesus ele cumpria, né? Ele considera lícito o pagamento de impostos. Mas, na verdade, mais do que isso, mais do que esse sentido real, literal, naquela época, eles queriam pegar Jesus de alguma forma, em alguma falha, em algum erro. E se Jesus ele fosse contrário ao pagamento desses impostos, ele certamente seria morto antes do tempo, né? Antes daquilo que foi escrito e profetizado e desenhado pelo nosso Pai como o projeto, né, de salvação das nossas vidas. Esse texto, assim como a pregação de João Batista, batismo de Jesus, quando Jesus alimenta 5.000 pessoas, a entrada de Jerusalém, enfim, tem uma série de textos que são iguais nos 4 evangelhos. Esse nós temos Marcos, Mateus e Lucas, nos 3 evangelhos, e eu vejo uma importância muito grande nesse texto, muito mais no âmbito espiritual do que aquele que era simplesmente pagar os impostos, cumprir um ritual romano ali de cobrança dos impostos. A mensagem principal é que nós devemos dar a Deus o que é de Deus. Então, dai a César o que é de César. E no finalzinho aqui do versículo 25, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, o que nós podemos entender extraindo desse texto para as nossas vidas hoje? O que nós podemos aprender muito mais do que pagar os impostos? Isso é uma coisa que nós fazemos até sem perceber, né? Quando compramos um produto, ali está embutido um monte de imposto. Mas mais do que esse ato de dar a César, de pagar os impostos, nós precisamos entender
que espiritualmente, aquilo que nós entregamos a Deus, o que é de Deus, nós devemos entregar a Deus. Em que sentido nós podemos cumprir essa palavra? Eu vejo uma importância muito grande nesse texto, porque nós entregamos o nosso tributo, muitas vezes, de uma forma espiritual, nós entregamos os nossos tributos para o diabo, né? Nós entregamos erros e pecados em forma de tributos para o inimigo. Quando nós pecamos, quando nós caímos, nós estamos entregando algo para ele. Então aqui, César, num sentido espiritual, nós podemos entender que ele é o diabo, é o inimigo mesmo. Quando nós vemos a imagem do diabo, do inimigo, nas coisas, no pecado, nós entregamos os nossos erros e os nossos pecados para o inimigo. Nós perdemos, muitas vezes, batalhas para o inimigo, como se nós estivéssemos pagando, né? O salário do pecado é a morte. Então, o homem chega ao extremo, igreja, de bater cabeça num altar de umbanda em reverência ao diabo. Então ele está entregando ali o seu tributo, não o tributo monetário, né? Mas ele está entregando a sua vida ali, a sua cabeça, batendo cabeça para o inimigo. Porque a cabeça, na nossa mente, o nosso intelecto, é onde está a nossa inteligência, onde está a nossa direção, nosso discernimento. Então, o inimigo ele leva a uma cegueira tão grande os homens, ao passo de uma pessoa ir para um altar e bater cabeça em reverência ao inimigo. Mas isso é apenas um exemplo, né? Os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas são também formas em que nós entregamos para o inimigo, muitas vezes, o controle, né, das nossas vidas. E quando eu li esse texto, o Senhor ele me despertou nessa alabasta, cantarabá, alabasta, aqui na parte, e a Deus o que é de Deus. E o Senhor me trouxe à memória algumas coisas na época de Israel e dos profetas que eram entregues a Deus, aquilo que era de Deus. Então nós devemos entregar a Deus aquilo que é de Deus, de uma forma espiritual, assim como Deus ele fez uma aliança com Abraão. Abraão entregou Isaque no alto do monte Moriá. Então, aqui, nós vemos uma distância, evidentemente, eu só estou fazendo um paralelo daquilo que é de Deus e nós devemos entregar para Deus, que são as nossas vidas. Então, olha que coisa interessante e maravilhosa. Abraão tinha uma aliança com Deus. Deus fez uma aliança com Abraão, ao passo de Abraão entregar Isaque. Nós vemos também no tabernáculo de Moisés, quando os sacerdotes entregavam sacrifícios de animais. Nós vemos Ana entregando Samuel. Ana consagrou Samuel para o Senhor. Então, é Abraão entregando
a Deus o que é de Deus. Porque Isaac não era dele, era de Deus. Nós vemos Moisés, os sacerdotes, entregando a Deus o que é de Deus. Entregando sacrifícios ali pelos pecados. Nós vemos Ana consagrando seu filho, entregando ele ali para servir o Senhor. Ana entregou a Samuel. Imaginem só, se Ana não tivesse entregue a Deus o que era de Deus. Samuel foi juiz, Samuel foi sacerdote, Samuel foi profeta. Não precisa se não existisse Samuel, mas Ana entregou a Deus o que é de Deus. Nós vemos também um pouco mais adiante Daniel. Oração linda de Daniel. Aquela oração intercessória por Jerusalém. É uma entrega. Daniel, ele intercede, ele entrega a sua intercessão por Jerusalém. Ele entrega a Deus o que é de Deus. Neemias, outro exemplo, ele reconstrói os muros de Jerusalém em 52 dias. Neemias, ele larga a sua vida no palácio como copeiro do rei para se dedicar a uma obra. Então, Neemias, ele entrega a sua vida nessa obra. Então, ele entrega a Deus o que é de Deus. Então, o que nós podemos aprender com esse verso? O que acontece com essas vidas, com essas pessoas? O que aconteceu com Abraão quando ele entregou Isaac? O Senhor impediu que ele fizesse aquele sacrifício, mas ele entregou. O que acontece quando você, quando eu, entregamos a nossa vida, a nossa causa para Jesus? O que aconteceu quando Ana entregou Samuel para servir a Deus? O que aconteceu quando Daniel entregou a sua intercessão perante o Senhor em favor de Jerusalém? O que aconteceu quando Neemias entregou ali o seu tempo, 52 dias de dedicação de trabalho? Todos eles tiveram resultado. Todos eles foram honrados pelo Senhor. Quando eu entrego a minha vida para o Senhor, quando eu entrego a Deus o que é de Deus, eu sou de Deus, eu aceitei Jesus, você é de Deus, você aceitou servir a Deus, você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, quando você entrega a Deus o que é de Deus, ou seja, quando você entrega a sua vida e os seus caminhos para Deus, Ele assume o controle. Ele assume o controle da sua vida. Nós temos chance, ao entregar as nossas vidas de arrependimento, nós temos a chance de nos convertermos, de transformar os nossos pensamentos, de transformar os nossos caminhos. Então, igreja, se as coisas estão saindo do seu controle, isso é um bom sinal. Se as coisas estão saindo do seu controle, é porque Jesus está entrando no controle. Se as coisas estão saindo do seu controle, é porque você está entregando a Deus o que é de Deus. Então entregue. Faça esse ato de fé. Porque não é fácil entregar e confiar. É meio como diz aquela canção, é viver perigosamente, né?
não tem um trechinho daquele louvor Aquieta Minha Alma que diz, é viver perigosamente. Mas nós precisamos aprender a entregar. Nós precisamos entender que se nós entregamos, é porque Jesus está no controle. Deus estava no controle da vida de Isaac, Deus estava no controle da vida de Samuel, Deus estava no controle da vida de Daniel, da vida de Neemias. Por quê? Porque eles entregaram a Deus o que era de Deus. O evangelho, ele não é muito atraente para o mundo. É até meio loucura. Porque a gente entrega, a gente perde para ganhar. A gente morre, mortifica a nossa carne para viver. A gente desce para subir. Então é meio loucura mesmo. Mas é uma loucura que, quando você aprende a entregar a Deus o que é de Deus, e Ele toma o controle da sua vida, a sua vida vai. Com as tribulações, com os problemas, com as situações. Mas você vê que todos esses que entregaram o que era de Deus a Deus, tiveram sucesso, tiveram um desfecho, uma vida santa, tiveram o resultado daquilo que foi plantado. Então a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês nessa noite é essa. Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas não entreguem ao inimigo, ao César do mundo, os seus tributos. Os seus erros e pecados já foram perdoados. Os meus erros e os meus pecados já foram perdoados. Então agora nós precisamos entregar as nossas vidas a Deus. Então que o Espírito Santo ele possa ministrar na palavra, na alabarabaxa, no coração de cada um de nós esse ato de fé, de entregar a Deus o que é de Deus, entregar as nossas vidas, entregar o controle das nossas vidas, entregar as nossas mentes. As nossas mentes, a minha mente, posso dizer por mim, muitas vezes é o meu maior inimigo, porque a gente fica pensando coisas ruins, a gente fica digerindo situações. Por quê? Porque nós não entregamos a Deus o que é de Deus. Isso, muitas vezes, as pessoas interpretam como dinheiro, como a parte financeira. Ah, então eu tenho que entregar os tributos a César, eu tenho que pagar os meus impostos como cidadão? Sim, eu tenho. E eu tenho que pagar, então, entregar o meu dízimo e oferta? Sim, eu também tenho. Mas vamos entender e discernir espiritualmente que nós precisamos entregar a Deus muito mais do que as nossas finanças, muito mais do que o dízimo e a oferta, como muitas vezes é interpretado esse texto. Nós temos que entregar as nossas vidas. Uma vez que nós somos salvos, nós somos o povo escolhido, nós somos de Deus. E pela graça nós somos salvos. Não é porque nós merecemos, não é porque eu faço boas obras, porque eu não faço. Eu não mereço a graça. A graça é o favor imerecido de Deus para com o homem. Então entregue a sua vida todos os dias. Entregue a Deus o que é de Deus. Amém? Que o Espírito Santo venha guardar essa palavra no seu coração e você possa meditar e praticar a entrega de Abraão, a entrega de Ana, a dedicação em oração ali de Daniel, o trabalho, a execução de um trabalho como Neemias fez ali na reconstrução dos muros. É isso que nós precisamos
para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém